O conceito do discipulado bíblico, ele pode ser definido através de dois sentidos. O primeiro sentido diz respeito ao ato de seguir a Cristo, ou seja, de imitar a Cristo, e o segundo sentido, ele diz respeito ao ato de ajudar alguém a seguir a Cristo. Melhor dizendo, aquele agora que segue a Cristo e é maduro na fé, ele pode auxiliar pessoas a seguir a Cristo. Isto pode caminhar um pouco na contramão com o conceito de discipulado que nós estamos habituados a ouvir no mundo, por exemplo. Discipulado, então, diz respeito ao ato de seguir a Cristo. Mas, afinal, qual é o manual do discipulado que nós podemos ter para exercermos esta função tão importante para a igreja? O próprio Jesus Cristo, ele nos deu exemplo acerca de como nós devemos exercer esta tarefa. Jesus, ele deixou um manual, que são as Escrituras, nos indicando de que forma nós podemos executarmos essa tarefa, desenvolvermos discípulos e, consequentemente, prepará-los para a própria igreja. O Evangelho de Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 18, nos diz que Jesus chama Pedro, chamou também André, também chamou João e o seu irmão Tiago, ambos eram pescadores. Jesus fez discípulos, preparou pessoas para segui-lo. O mesmo acontece com Mateus, por exemplo, capítulo 9 do Evangelho de Mateus, que estava na alfândega de Cafarnaum e, ao ouvir o chamado de Jesus, passou a seguir Jesus, e muitos outros que Jesus chamou. E nós sabemos que estes que Jesus chamou para segui-lo, estes discípulos, Jesus os transformou em apóstolos. Isto mesmo, capítulo 3 do Evangelho de Marcos nos diz que estes que Jesus os chama, Jesus os preparou para uma missão especial, transformou estes homens em apóstolos. E então, se entendemos o conceito do discipulado, que é o ato de seguir a Cristo e ajudarmos pessoas a seguir a Cristo, agora nós, como cristãos maduros, precisamos entender que a igreja precisa de pessoas para desenvolver esta mesma tarefa, dar continuidade a esta tarefa. Isto passou a acontecer já logo no surgimento da igreja. O livro de Atos dos Apóstolos nos diz que aqueles que Jesus havia recrutado para serem seus discípulos e os transformou em apóstolos, agora estavam também fazendo discípulos. O livro de Atos também nos fala acerca de um homem chamado Saulo, que era perseguidor da igreja, que ao se converter a Jesus Cristo, quando volta para Jerusalém, ele estava em Damasco, ele volta para Jerusalém, passou a ser acompanhado por um discípulo maduro, que foi Barnabé. E nós sabemos que Paulo, quando começou a exercer a sua tarefa missionária, o seu chamado, através de suas viagens, por muitos lugares por onde o apóstolo Paulo passou, pregou e ensinou o evangelho, o apóstolo Paulo fez discípulos. A exemplo de Timóteo, a exemplo de Tito e de muitos outros que fizeram parte da primeira igreja do nosso Senhor. O livro de Atos, no capítulo 19, nos diz que o apóstolo Paulo ficou 2 anos na escola de Tirano, em Éfeso, pregando e ensinando o evangelho. E o texto nos diz que muitos em toda a Ásia tiveram conhecimento do evangelho, com certeza por conta do preparo daquelas pessoas que estavam agora indo por todos os lugares, compartilhando o que o apóstolo Paulo ensinava, ou seja, pessoas que ouviram e aprenderam com o apóstolo Paulo acerca de como deveriam seguir a Cristo e cumprir a missão da igreja. Jesus nos deixou esta ordem também. Capítulo 28 do Evangelho de Mateus, versículo 19, Jesus diz: Ide por todas as nações e fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós que decidimos seguir Jesus Cristo, estamos também encarregados com esta tarefa. Fomos encarregados dessa tarefa, que é de prepararmos pessoas para seguir a Cristo. Não de prepararmos pessoas para nos seguir. Nosso Senhor nos chamou para estarmos com Ele. E Ele quer que nós façamos o mesmo, que nós pregamos o Evangelho, ensinamos o Evangelho a pessoas, para que elas possam seguir Jesus Cristo, para que elas também, assim como nós, possamos estar com Ele. E não é estar com Ele apenas um momento, é estar com Ele até a eternidade.
Se você gostou então deste conteúdo, entendeu um pouco acerca do conceito do discipulado, compartilhe. Compartilhe com pessoas que precisam compreender sobre a importância do discipulado para a igreja. E se você está neste canal me acompanhando, aproveite também para clicar no sininho e se inscrever no canal e acompanhar os nossos conteúdos nestes vídeos que eventualmente eu compartilho com um pouco do que nós podemos dividir com pessoas que precisam seguir a Cristo, assim como eu, assim como você. Que Deus abençoe grandemente a tua vida, em nome de Jesus.